Lembra que o pessoal de esquerda fez em 2018, 19, 20, 21 principalmente, e 2022 também, uma campanha que era Saudades do Meu Ex, aí colocavam o Lula, colocava até foto de um reality show da MTV, que era o De Férias com o Ex, era uma foto do Lula e tudo mais, pra falar disso. Aí o Bolsonaro tenta copiar, só que em vão. Por quê? Porque o Bolsonaro visitou Santa Catarina, só que o Lula já tinha disponibilizado 51 milhões e o Bolsonaro chegou atrasado porque ministros do Lula foram antes. Só que o problema para o Bolsonaro foi o seguinte: o Lula passou a resgatar brasileiros que estavam em risco lá na guerra que está acontecendo na Palestina e em Israel. E aí, os primeiros brasileiros chegaram, muitos agradeceram ao governo e tudo mais, mas o que viralizou, porque foi o que a Globo mostrou, e aí veja, Globo, veja o poder que tem a Globo, foi uma brasileira que agradeceu ao prefeito de Sorocaba, que é um bolsominion, e ali os bolsominions começaram a falar, tá vendo, não foi o Lula. Tá, Força Aérea de Sorocaba é quem mandou um avião para Israel, tá bom. Pois bem, o que foi noticiado ontem à noite é o seguinte: o Lula é oficialmente o melhor presidente do mundo, porque o Lula é o único, agora não é mais, mas ele era o único presidente do mundo que enviou avião para resgatar seus cidadãos de Israel. Nenhum outro país enviou aviões para resgatar seus cidadãos. Por exemplo, um cidadão inglês que queira voltar, quem não conseguir voo, muitos voos estão sendo cancelados, muitos voos estão sendo reagendados, está tendo voo comercial saindo de Israel, mas está muito difícil conseguir. Quem for inglês e quiser um voo do governo tem que pagar cerca de 400 pounds, ou seja, aí mais ou menos R$2.800, R$2.600, quer dizer, caro, bem caro um voo. Lembre-se, um voo só para voltar de Israel para a Inglaterra, e olha que de Israel para a Inglaterra não é tão longe como de Israel para o Brasil. O Lula não, o Lula mandou aviões, aí o governo argentino e o governo da Colômbia se inspiraram no Lula, dois governos aliados do Brasil, de esquerda, e também enviaram aviões para resgatar seus cidadãos de Israel. Só que o Lula está fazendo uma coisa que nenhum outro governo no mundo está fazendo, que é também ajudar os brasileiros que estão em Gaza, porque Israel, olha, eu vi vídeo no TikTok de um bolsominion que estava lá em Israel, no mar, falando, tá tendo guerra, aqui eu não escuto nada, eu nem vou mostrar o vídeo, eu tava no mar, falando, aqui eu não escuto nada, eu vou aproveitar minhas férias. E aí ele lá no mar aproveitando, ou seja, em Israel, tá tendo risco? Tá, mas comparado com o que está acontecendo, com o genocídio que está acontecendo dentro da Palestina, não é nada, mas nem se compara. A Palestina está sendo bombardeada de uma maneira que poucos países na história foram bombardeados tão ferozmente em tão pouco tempo. Foram mais de 4.000 bombas lançadas na Palestina em 3 dias. É muita coisa. Pois bem, os brasileiros estavam com medo. Até uma brasileira deu entrevista na Globo News que está completamente a favor do genocídio. A Globo News não pensa em acabar com o Hamas. Não, a Globo News quer um plano de Israel que o primeiro-ministro Netanyahu mostrou, que era o plano de Israel ser um país só e não existe mais Palestina. Ele mostrou isso na Assembleia Geral da ONU, faz 3 semanas. Mostrou um mapa do Oriente Médio em que não existia Palestina. Toda a faixa era Israel. Tá, a Globo News quer que isso aconteça e passou a defender o genocídio abertamente. A Globo News é contra um cessar-fogo. Pois bem, os brasileiros que estão lá estavam em risco de morte. Então o Lula conseguiu um ônibus para os brasileiros que estão na Palestina e conseguiu alugar uma casa para que esses brasileiros fiquem em segurança. Eles estão bem perto da fronteira com o Egito, que é no sul da faixa de Gaza, então lá no sul tem a fronteira com o Egito, e eles estão num lugar que assim se considera um dos lugares mais seguros para estar ali. Lembremos, está caindo bomba em todos os lugares da faixa de Gaza, mas dos lugares ali, o governo Lula achou o lugar que tem menor probabilidade de alguma coisa ruim acontecer e está tentando isso. Nenhum outro governo do mundo ajudou os seus cidadãos dessa maneira. Para você ter ideia, a sogra do primeiro-ministro da Escócia, ela está na Palestina e ela está completamente desamparada. Para você ter uma ideia aí, outros países não estão conseguindo fazer o que o Brasil está fazendo com seus cidadãos. E aí os brasileiros foram chegando de Israel e foram fazendo o quê? Agradecendo a quem o salvou. Olha só, aqui um dos depoimentos. Vamos lá. Olá, pessoal. Somos Beni, Carol e Chaska, do Rio de Janeiro. Eu sou israelense brasileiro, dupla nacionalidade. Eu moro no Brasil há 23 anos, casado com a brasileira Carol, filho brasileiro Chaska. Estamos aqui visitando Israel e aconteceu o que aconteceu, graças a Deus. Temos o governo brasileiro dando essa assistência maravilhosa, está bem organizado, rápido. Travou minha internet aqui.
Gratidão. Agradecemos muito o governo atual. Estamos muito felizes. Gratidão ao governo brasileiro pela solidariedade. Olá, pessoal. Tá, e aí começaram a agradecer o governo brasileiro. Agora você imagina a cara de bunda do Bolsonaro com os cidadãos chegando, sendo salvos, com não passagem, mas assim, com transporte todo gratuito. Inclusive, o governo brasileiro fez algo que nunca, nenhum outro governo fez, eu não lembro disso, que é transportar, inclusive, os pets, né? Quem tinha cachorro, cachorrinho, gato, qualquer animal, o governo brasileiro transportou junto na aeronave, pôde ir para a pessoa não ter que passar ali problema de, nossa, e agora? Porque para quem não sabe, quem nunca viajou com um pet, para você viajar, mudar de país, é complicado. Precisa de documento, precisa de um passaporte, no caso de gato eu não sei, mas cachorro tem que ter passaporte, tem que ter um chip, aí tem que ter documento, aí tem que ver se tem as vacinas, é uma burocracia para sair do país, burocracia para entrar no outro, se for voltar é burocracia para sair desse outro, para entrar no outro. E o governo brasileiro fez de maneira que não tivesse nenhuma burocracia para que as pessoas pudessem simplesmente fugir da guerra, coisa que nenhum governo. Olha, a gente fica pensando, imagina, se o Lula tivesse sido presidente, como era líder nas pesquisas, entre 2019 a 2022, o que teria acontecido na pandemia? Teria tido vacina para todo mundo, o Brasil teria sido o primeiro país do mundo a conseguir as vacinas, que foi a proposta que foi feita ao Bolsonaro, ele recusou. O Brasil teria começado a vacinação em massa antes de qualquer outro país do mundo, numa velocidade recorde, e pelo menos umas 200 mil pessoas não teriam morrido. O mais famoso é o ator lá, Paulo Gustavo, que quando ele morreu, a vacinação já era para ter começado, ó, meses antes. Se a vacinação começasse 15 dias antes, ele estaria vacinado e provavelmente estaria vivo. Para você ver como é que é. Aí, como ele tem mais de 200 mil, viu? Pelo menos aí dos números oficiais, viu? Se pegar a subnotificação, morreram mais de 1 milhão de brasileiros. Então, bem mais de 200 mil aí morreram graças ao Bolsonaro, graças ao Sérgio Moro, que prendeu o Lula. E você vê a diferença do governo que quer ajudar para um governo que não quer. Na pior pandemia da história, quando estava começando, o Bolsonaro se recusou a mandar avião para a China para resgatar os brasileiros. E aqui, ó, tem mais brasileiros agradecendo o Lula. Não é uma viagem muito feliz. Opa. Eu moro aqui em Israel faz 9 anos e dependendo da situação, acabou que eu tive que sair e aí eu recebi todo o suporte do consulado brasileiro, do governo, para que a gente pudesse sair em segurança do país, com os cachorrinhos, eu tô grávida. O governo deu muito suporte pra gente e foi muito bom, assim, me senti muito cuidada até agora, tudo deu certo. Infelizmente, né, não é uma viagem... Tá, aqui agora você imagina qual deve ser a cara de bunda do Bolsonaro. Vê que de Israel, a maioria das pessoas que chegam, no caso essa mulher morava faz 9 anos em Israel, moradora de Israel, mas muitos era gente que estava em excursão lá em Israel, e são excursões feitas por pastores evangélicos. Tem um dos pastores bolsominions que estava lá, um dos que chegou, e ele fez um vídeo agradecendo a Deus. Graças a Deus estamos salvos. Quem viu o avião foi o Lula. Ah não, graças a Deus. Tá, mas quem viu o avião foi o Lula. Esse mesmo pastor, eu fui nas redes sociais dele, e ele fala assim, olha, se você orar, você conseguirá tudo o que quiser. Então por que ele não ficou lá em Israel orando para a bomba não cair na cabeça dele? Por que ele aceitou o avião do Lula? Estranho, né? Aí é graças a Deus, não é graças ao Lula. Pois bem, mas muitos começaram a reconhecer o Lula, e o bolsonarismo ficou sem argumentos, porque até então tentaram falar que não era o Lula, que não tinha nada a ver, tentaram associar Lula a Hamas, usaram fake news da Globo, da Folha, do Estadão e da CNN. Quanto a isso, bolsominions que tem lá, uma da Globo News, saiba, sempre que você vê, saiba, é uma pessoa a serviço da OTAN, é uma pessoa a serviço ali dos Estados Unidos, é uma pessoa a serviço do bolsonarismo, que é a Mônica Waldvogel. Essa aí foi quem disseminou fake news ligando o PT ao Hamas. Aí depois ela foi desmentida, e aí ela foi lá e falou, não é bem isso, mas eu mantenho mais ou menos a informação. Quer dizer, você vê que a pessoa tem ali, ela está querendo manipular. Você vê a diferença. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui lutando por tudo que é justo e lutando contra essa corja de extrema direita que você vê, eles fazem estrago, não foi só no Brasil que eles estão fazendo estrago não, fazem estrago onde eles pisam, inclusive lá em Israel. Falou!